Olá! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do uso dos eletrônicos na pandemia. Obviamente, por eu ser oftalmopediatra, eu vou falar mais a respeito das aulas online, mas você, papai e mamãe, que está de home office, serve para você também, tá certo? As crianças com a pandemia, né, as aulas suspensas, elas estão passando um maior número de horas em frente às telas. Isso tanto tablets para uso recreacional, computador para as aulas online e os papais, né, por conta do trabalho. Bom, as crianças que não foram avaliadas, né, não tiveram a sua primeira consulta e, portanto, não souberam se precisam ou não usar os óculos, nesse momento, acaba sendo uma oportunidade para os pais observarem o comportamento das suas crianças em casa e prestarem atenção nos sinais que direcionam, né, que nos dizem que a criança possa estar precisando de algum óculos, né? Como, por exemplo, a criança que franze muito a testa, ou a que pisca muito, ou a que coça muito os olhos, lacrimeja, a criança que refere dor de cabeça no final da tarde. Essa é uma criança que com certeza está precisando de uma avaliação oftalmológica. Bom, muitas horas em frente ao computador, usando ou não óculos, ela causa sintoma. Por quê? Porque para a gente olhar para alguma coisa, a gente precisa recrutar a musculatura que nos faz ter foco, né? E essa musculatura, há muito tempo recrutada, ela causa um desconforto. E você usando ou não os óculos, você vai ter esse desconforto. Por isso, nós orientamos algumas medidas para diminuir esse desconforto durante o dia. Como, por exemplo, posicionar o seu computador ou a sua tela próxima a uma janela ou a algo onde a criança ou o pai, né, possa olhar para o horizonte e relaxar aquela musculatura que faz com que a gente fique enxergando muitas horas nessa direção. O uso de colírios lubrificantes também é muito importante. Por quê? Porque a gente fica prestando atenção em algo, a gente diminui o número de vezes que a gente pisca e com isso a lágrima evapora mais rápido e faz com que a gente tenha a sensação de olho seco, que é ou a sensação de um corpo estranho, ou a sensação de um cisco, ou ardor também, e isso o colírio ele é muito efetivo nesses sintomas. É super importante a cada 40 minutos, uma hora, fazer pausas, tá? Pausas de 10 a 20 minutos, se possível, mas como o uso do computador está sendo muito intenso, essa pausa não é se possível não, ela deve ser feita sim. O uso recreacional dos eletrônicos sempre dá preferência para telas maiores, né? Por exemplo, entre jogar no celular e jogar videogame na TV, é melhor a TV. Por quê? Porque a TV é maior, você consegue ter uma distância segura e a criança não fica focada só naquele objeto próximo, ela consegue se distrair com outras coisas também. Outra dica super importante é antes de dormir, né? A criança deve usar eletrônicos antes de dormir? Bom, a resposta no mundo ideal é não. Pelo menos 2 horas antes de dormir, evitar o uso dos eletrônicos, seja televisão, tablets ou celular. Por quê? Porque a luz azul emitida dos eletrônicos, ela altera o ciclo circadiano e com isso bagunça o sono da criança. Se bagunça em nós adultos, na criança é certeza. Portanto, quando estiver próximo do horário do sono, né, 2 horas antes, dar preferência a atividades mais tranquilas, como um livro, um quebra-cabeça, atividades que não vão deixar o seu filho agitado. Naturalmente, né, a pandemia nos fez sair totalmente da nossa rotina. Nós temos as orientações dadas pela Academia Americana de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria sobre o tempo de tela, né? Nas crianças abaixo de 2 anos, a recomendação é 0 telas. Isso tudo no mundo ideal. De 3 aos 5 anos, o recomendado é 1 hora sob a supervisão de um adulto.
Acima dessa idade, né, você pode dar 2 a 3 horas, sempre sob a supervisão de um adulto, e nunca deixar a sua criança passar a noite inteira, a seu adolescente, na verdade, passar a noite inteira jogando, que isso é extremamente prejudicial. Obviamente, na pandemia, a gente não tem como levar essas recomendações à risca, nós temos que ser um pouco maleáveis. Por isso, aquelas dicas que eu dei anteriormente são muito válidas. E algo que é fundamental nesse momento é estimular a atividade física no seu filho, tá? Então, no mínimo, 1 hora de atividade física deve ser estimulada. Espero que tenha ajudado e se gostou, compartilhe esse vídeo.